Olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Eu sou Maria Radatz e hoje nós vamos estar pintando cajus. Mas primeiro, queria te fazer um convite para você participar do meu grupo gratuito lá no Facebook. O grupo é top. Lá a gente se ajuda e tira dúvidas. Vem fazer parte dele você também? Deixarei na descrição aqui abaixo. É só clicar e eu te vejo lá. Então, está gostando dos vídeos? Deixe seu like, se inscreva no canal. E agora, bora pintar? Vou estar iniciando pela folha. Eu sempre gosto de começar pela nervura. Defino a nervura. Aí eu venho definindo a folha. A folha do caju, ela vem de fora para dentro. Então, eu estou usando aqui a tinta na cor verde oliva. A ponta do caju, ela é redondinha, ela não tem aquele biquinho. Também é uma coisa que a gente tem que cuidar quando nós vamos fazer um desenho, para você não fugir muito. Tentar fazer conforme é a folha, né? Então, esse cuidado, a folha do caju, ela é redondinha a ponta. E eu estou usando aqui um pouquinho de verde pistache junto com verde oliva. Está dando esse tom nas folhas. Posso até colocar um pouquinho de amarelo limão. A folha do caju tem até vermelho, se nós quiser colocar, também dá para colocar. Mas nesse eu estarei usando esses tons. Vou estar iluminando usando a tinta na cor marfim. Só vou limpar o meu pincel, não há necessidade de lavar. Então, tinta na cor marfim, eu venho fazendo as nervuras. Você pode ver que já está definindo a folha. Com poucas pinceladas. E aí está a folha do caju. Vou estar fazendo essa outra aqui por baixo. Vamos ter o cuidado, né, que essa aqui está por baixo. Então, esse lado de cá é só um pouco da folha que aparece. Então, eu defino a nervura dela e eu venho novamente com a tinta fazendo de fora para dentro. Vou usar também um pouquinho de amarelo limão, fazendo a junção das cores. Do outro lado da mesma forma. Redonda a pontinha e eu preencho ela. Você pode notar que a folha, ela já deu um acabamento junto. Então, eu já venho pintando a folha e eu já venho dando um acabamento para a folha. Não precisa fazer uma cor, esperar secar, ir para outra cor. Já vamos pintando e dando um acabamento na folha. Isso torna o trabalho mais ágil, podemos dizer assim. Agora, novamente, eu venho com a tinta na cor marfim e venho definindo as nervuras. Poucas pinceladas. Vou estar fazendo essa folha aqui que está virada, para você ver que é bem simples, usando os mesmos tons que nós usamos, só um pouco mais suave. Então, eu vou estar fazendo a nervura, eu definindo a nervura, eu venho trabalhando a folha.
Como ela é só a metade, essa aqui é a parte de fora da folha. Mas é bem simples, é só você olhar e prestar um pouquinho de atenção e você consegue fazer da mesma forma. Então, aqui já está uma folha virada. Eu vou estar iluminando essa folha, da mesma forma que eu fiz as outras, com a tinta marfim. Então, com marfim eu venho iluminando, trabalhando ela. Muito simples, né? Vou estar fazendo as demais folhas e logo volto com a pintura dos cajus. Então, já pintada todas as folhas, vamos para a pintura do caju. Eu vou estar usando aqui amarelo ouro para preencher. Vou estar começando pintando esse numa tonalidade, depois vou fazer esse numa outra tonalidade. Então, com amarelo ouro, eu venho preenchendo o caju. Fazendo esse movimento, ó, tinta para o lado de fora do pincel, já vem dando um contorno, já vem dando um acabamento na minha pintura. Se certificar, né, que toda a trama do tecido está bem preenchida com tinta, né, não deixar partes do tecido sem tinta. Feito isso com o amarelo ouro, eu venho agora com o amarelo limão. Eu vou estar fazendo a fusão entre essas duas cores. Então, eu coloco amarelo limão e ela tá úmida, me dá a possibilidade de eu fazer a fusão, ó. Uma tinta, ela entra dentro da outra. Isso só é me permitido se a tinta estiver úmida. Aqui no centro, eu vou fazer o movimento circular, porque eu quero dar mais corpo para o caju. Eu quero que ele ressalta mais essa parte aqui central, né? Então, por isso eu estou fazendo esse movimento circular. Com todo ele preenchido, vocês puderam ver, né, que deu harmonia entre as duas cores. Usei amarelo ouro e amarelo limão. Agora eu quero escurecer um pouquinho mais, aprofundar. Então, eu vou estar usando amarelo cádmio. Não precisa lavar o pincel nem nada, ó. Amarelo cádmio, tinta para o lado de fora. Eu venho contornando e dando uma leve esfumaçada. Dou uma esfumaçada, trabalho o outro lado da mesma forma, usando a tinta para o lado de fora. Feito isso, eu quero dar uma iluminada no caju. Não quero deixar somente essas cores, eu quero dar uma iluminada. Então, para iluminar, eu não vou estar usando a tinta na cor branca.
Eu acho que o branco ele vai reluzir muito. Então, da mesma família dos amarelo, está a cor marfim. Então, eu venho com a tinta na cor marfim e eu faço isso. Aqui no centro, onde eu pintei circular, que eu fiz um movimento circular, eu coloco a tinta marfim e eu faço o mesmo movimento e paro por ali. Se eu vou ficar alisando muito, eu não vou ter o mesmo resultado. Então, eu coloco, faço esse movimento e está pronto o caju. Muito simples também a forma de pintar o caju. Pode notar que foram usadas tintas que têm harmonias entre si. E aqui está definido o caju mais clarinho. Querendo ainda, eu posso tonificar um pouco mais essa parte aqui. Vai do gosto de cada um. Essa cor que eu estou usando é o cerâmica. Só para aprofundar um pouquinho esse lado aqui do cajuzinho. Eu posso, não que eu não possa usar a tinta na cor branca, mas o branco tem que ser usado com muito cuidado, podemos dizer assim. Mas eu posso usar a tinta branca para fazer um ponto de luz. Então, a tinta na cor branca eu posso fazer um ponto de luz aqui no meu caju. Dessa forma, ó. Então, esse caju eu vou estar fazendo numa tonalidade um pouco mais avermelhada. Então, eu fiz um em tons de amarelo, outro mais esverdeado e esse eu vou fazer num tom de vermelho. O processo é o mesmo, só muda a cor. Então, agora eu vou estar usando o vermelho vivo, porque eu quero ele um pouco mais avermelhado. Tinta para o lado de fora, fazendo esse movimento, é muito importante porque quando a fruta é redonda, a gente tem que seguir o mesmo movimento que a fruta é. Então, nesse movimento eu preencho com vermelho. E agora eu vou estar fazendo a fusão da tinta, como eu fiz no outro, vou estar fazendo nesse. Só que eu vou estar usando tonalidades diferentes. Tem cajus também mais avermelhado. E eu pensei, vou colocar nesse arranjo outras cores para você ver diversas tonalidades de caju. Coloquei já o vermelho vivo, agora eu venho com o amarelo ouro e eu venho fazendo essa fusão. Amarelo ouro. Você pode notar que a tinta está verde, ela me permite que esse processo ocorra. Esse ladinho também, fazendo esse movimento. E indo para o centro da fruta. Então, no centro, como eu fiz os outros, eu faço esse processo redondo, esse movimento. E eu quero da mesma forma como eu pintei os outros, eu quero fazer esse. Eu quero tonificar um pouco o vermelho, depois eu quero iluminar ele um pouco. Então, da mesma família do vermelho, temos o púrpura. Então, com a tinta púrpura, para o lado de fora, eu venho contornando o caju. Você pode ver que já deu um acabamento. Dou uma leve esfumaçada. Do outro lado, da mesma forma. Dou uma leve esfumaçada e faço o centro aqui. E já saiu mais um cajuzinho em tons vermelho. Tiro o excesso de tinta do pincel e vou trabalhar um pouco. Posso subir com a tinta que tem no tecido mesmo.
Posso subir um pouco para cima. Aqui eu vou acrescentar um pouco mais, porque ele está abaixo da folha, então ele dá um pouco mais de sombra. Então, esse caju também está abaixo do outro. Então, eu posso tonificar um pouco mais aqui usando púrpura. Agora, eu quero dar uma iluminada. Agora, para iluminar, sim, eu tenho que lavar o pincel, porque eu vou estar usando uma cor mais clara. Então, agora eu vou estar iluminando com o amarelo limão. Amarelo limão no centro, eu faço o mesmo movimento. Pode ver que ele já deu uma iluminada aqui nesse lado, da mesma forma, circular nesse movimento. Não esfregar muito para não borrar, né? Mas ele já deu uma iluminada no caju. Posso ainda dar mais uma leve iluminada usando o marfim, mas muito cuidado, né? Pouquinho de marfim, faço o mesmo movimento. E no ladinho, da mesma forma. Tiro o excesso, trabalho com a tinta que eu tenho. E agora vamos fazer a castanha do caju. Para fazer a castanha do caju, eu vou estar usando sépia com uma isca de verde pântano. Essas duas cores. Então, sépia com uma isca de verde pântano. Eu venho preenchendo toda a castanha. Toda ela preenchida. Aqui é o verde pântano. Então, o fundo já está definido, né? Com esses dois tons de tinta. Agora, eu quero dar uma iluminada. Novamente, eu venho com a tinta na cor marfim. E ilumino a castanha do caju. Com cuidado, né? Um pouquinho, se precisar, você coloca mais. Mas eu só quero dar uma leve iluminada. Posso vir novamente com o verde pântano, tonificando, separando aqui a castanhinha, né? Assim eu vou fazer as demais castanhas e já volto para finalizar o nosso desenho. Então, vou estar fazendo mais essa castanha, da mesma forma que eu pintei a outra. Eu venho com a tinta na cor sépia, preenchendo toda a castanha. Tinta para o lado de fora. É bom a gente repetir até vocês irem se acostumando, faz toda a diferença. Depois não preciso vir fazendo acabamento, porque ele já vem dando um acabamento. Então, agora, tinta na cor verde pântano, eu venho com muito cuidado aqui e venho puxando a castanha. Tinta na cor marfim, novamente eu vou iluminar. Um pouquinho aqui em cima. E aqui abaixo.
Venho com a tinta verde pântano e eu vou só aprofundar um pouco aqui a separação das castanhas. Cor branca, eu posso dar um ponto de luz aqui na castanha. Bem de leve, mas posso fazer. Dando uma leve trabalhada, né, para não ficar muito... Só para dar um ponto de luz mesmo. E já está definida a castanha. Então, agora, com o risco quase seco, eu posso vir fazendo um sombreado. Eu vou estar usando aqui um sépia e eu, com cuidado, eu venho preenchendo, ó. Vou preenchendo, porque daí já não vai misturar com o meu risco, né? Já tá pintado. Eu venho preenchendo e esfumaçando. Pode ver que dá um degradê. Aqui ele já vem clareando um pouco. Por que fazer isso? Porque eu quero fazer os galinhos. Então, eu preciso de um fundo. Você pode notar que aqui ele tá mais escuro e ele já vem clareando para as pontas. E assim podemos fazer em todo o risco para nós fazer os galinhos. Aqui no centro, ó, posso usar ele puro. Dou umas leve batidinha com sépia puro, ó, porque eu quero fazer os galhos. Então, eu preciso uma cor escura para que os galhos venham se destacar. Com cuidado, né, para não ir em cima do desenho. E eu venho fazendo esse movimento. Então, vamos incrementar um pouco mais o nosso arranjo, fazendo umas folhinhas que estão em segundo plano. Com uma tinta mais diluída e uma tonalidade um pouquinho mais suave, nós vamos fazendo as folhinhas que estão em segundo e terceiro plano. Então, eu venho fazendo esses leves batidinhos assim, bem simples, ó. Mas ele dá um charme para o nosso arranjo. E desse lado também vamos colocar umas. Não pode fugir muito da tonalidade das folhas, mas elas parecem que elas estão mais distantes, né? E aqui está mais um desenho de cajus concluído. Espero que tenham gostado. Aí está concluída a pintura do caju. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!